Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, muito esperado por muita gente que está na dúvida, na tomada de decisão de qual plotter de entrada série A1 que vai adquirir. Afinal, são máquinas que de barato não tem nada e conteúdos para você ter assertividade e te auxiliar nessa tomada de decisão não é tão vasto assim. E a intenção desse vídeo é te trazer com a pegada mais técnica de quem está no dia a dia do campo de batalha, fazendo manutenção, convivendo com os mais diversos problemas que acontecem com as impressoras, seja por negligência de usuário, seja por mau uso, seja por submeter o equipamento a aplicações para qual ele não foi destinado, e frente a isso te passar qual equipamento pode aguentar mais tipos de aplicações, mais perrengue, qual equipamento tolera diferentes formulações e inclusive te dar aqui um pouco mais de clareza quanto a para qual aplicação cada um desses equipamentos que você está vendo aí, que é o título do nosso vídeo, cada um se destina. Então, minha missão, meu objetivo é que você saia daqui com total clareza se você compra uma T3170 ou uma TC20 Canon, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa explicar e ter o máximo de clareza, são duas tecnologias de acionamento de cabeça de impressão totalmente distintas. E isso está diretamente ligado a potencial de qualidade de impressão, uso de diferentes formulações e principalmente vida útil de cabeça de impressão. Porque no que tange a robustez de mecanismo, ambas são muito bem construídas e, ao meu ver, elas vão muito mais rapidamente serem inutilizadas, sucateadas por problemas ligados à cabeça de impressão, a parte de acionamento de injetores que são os responsáveis por reproduzir a imagem do papel, do que por qualquer outro tipo de dano, tá? Seja ele eletrônico, de algum componente mecânico. Então é na cabeça de impressão que a gente precisa focar. E aí são duas tecnologias totalmente diferentes. Canon, tecnologia térmica de acionamento, que aquece a tinta para a formação de jato, e a Epson utilizando da mais alta tecnologia de cabeças de impressão, que é a Precision Core, para essa tecnologia que hoje vem embarcada nas cabeças de impressão i3200, que é a cabeça, inclusive, que a T3170 e tantas outras impressoras hoje da linha média e linha alta da Epson utilizam. E aí, falando dessa cabeça da Epson, essa cabeça de impressão hoje ela é submetida a aplicações como DTF, sublimação, tinta sublimática, ecosolvente, tinta corante convencional, tinta pigmentada, que é a formulação que vem nos cartuchos originais da série T3170, T3170X também, e que numa cabeça de tecnologia térmica como é a da Canon, você vai ficar restrito somente à aplicação com tintas pigmentada e corante tão somente. E preferencialmente a tinta pigmentada, porque por ela ter tamanho de partículas sólidas de pigmento suspensas na solução aquosa, que é o composto principal da tinta, da formulação, a tinta pigmentada tem uma maior capacidade de absorção, de dissipação de calor proveniente do acionamento do injetor. E isso vai dar uma vida útil muito maior para a cabeça de impressão. Coisa que com a tinta corante você não tem. Por ela não ter tamanho de partícula, o corante solubilizar completamente na solução aquosa, que é a base, você tem uma tinta com muito menos capacidade de dissipar, de fazer essa troca térmica e manter o sistema mais preservado quanto a superaquecimento. Afinal, a cabeça térmica é um microfilamento de cobre que aciona aquele determinado injetor e, através de um pulso elétrico, ele transfere a carga elétrica convertida em alta temperatura através de uma placa térmica que vai aquecer a tinta, e a bolha de vapor, sistema Bubble Jet, que é a tecnologia embarcada na Canon, é que vai formar o jato através de expelimento e compressão gerada pela bolha. Já na cabeça Epson, que é uma cabeça head-free, sem incidência de alta temperatura, e é por isso que ela compatibiliza com todas essas diversas formulações que não incide alta temperatura. Ali é um sistema eletromecânico. O pulso elétrico também, através do microfilamento, vai fazer a descarga em cima de um cristal de quartzo. E esse cristal de quartzo, através de uma deformação física, química, ela vai movimentar uma plaquinha de vibração que, através de um acionamento mecânico, uma compressão mecânica, vai expelir o jato, vai expelir a tinta para fora do injetor. Então são duas tecnologias totalmente diferentes. E aqui o primeiro aspecto, tá? Por que, Diego, você está me explicando tudo isso? Porque isso tudo que eu expliquei no final é igual a vida útil
maior da cabeça de impressão Epson se comparado com uma Canon, justamente por esse desgaste mais rápido, precoce, que a cabeça de impressão, que os microfilamentos, que o sistema de acionamento da Canon sofre se comparado com o sistema de impressão, a tecnologia de impressão embarcada nas cabeças Epson, tá bom? Então, Diego, quero vida útil, quero uma máquina que vai me entregar mais vida útil de cabeça de impressão. Se a gente analisar puramente a tecnologia embarcada em cada uma das duas tecnologias, a Epson tem um potencial muito maior de entregar maior vida útil, tá, de cabeça de impressão. Diego, mas e na tinta ecosolvente, mas e na tinta UV, mas e na tinta DTF? Aí nós estamos falando de aspectos de comportamento da tinta dentro dessas cabeças de impressão, que na Canon a gente nem pode falar nessas tecnologias, tá? De tinta, que a Canon não trabalha, o sistema térmico não consegue atuar com esse tipo de tinta que tem resinas, que tem uma série de compostos que em alta temperatura iria gerar um pipoco na cabeça de impressão que você já perderia a cabeça de impressão imediatamente. Então nós estamos falando aqui que a cabeça de impressão Epson, se utilizada com tinta pigmentada e corante, que são as duas tintas que a cabeça Canon tolera, a Epson tem um potencial de entregar uma vida útil muito maior do que a térmica da Canon, beleza? Falamos de vida útil, de entrega, de longevidade numa cabeça de impressão Epson se comparado com a Canon. Agora vamos falar de outros aspectos, poder de tracionamento. E aí nós vamos para aquilo que é, eu diria assim, que é o core, né, que é a razão, o DNA da máquina. Nós estamos falando de uma plotter de entrada, impressão A1. E todo mundo que busca uma impressora A1 e não uma A3 e não uma A4 é porque preferencialmente vai fazer impressões em dimensionamento maior. No caso aqui, num limite de 61 centímetros de boca. Então essas máquinas, uma coisa você precisa entender, essas máquinas foram feitas, projetadas para entregar o melhor resultado, não titubear na hora de tracionar, com o uso do rolo. E eu tô olhando para ali porque eu tô com uma minha TC20 bem na minha frente aqui em teste. Então, quando a gente compara o comportamento dessas máquinas no tracionamento de rolo, ambas é impecável, tá? Vai trabalhar perfeitamente. Essas máquinas foram desenvolvidas e desenhadas para entregar o melhor resultado e não titubear, não ter grandes grilos aí para tracionar rolo de papel. Beleza? Mas ambas vêm com aquela bandeja multifolhas, o alimentador superior, que é um alimentador para mídias de tamanhos menores que o A1. E aí justamente uma bandeja com capacidade média de 30 a 50 folhas, dependendo da gramatura do papel que você vai utilizar. Se você pegar um papel de 260 a 300 gramas, ela vai ter a capacidade ali máxima de 30 folhas. Se você pegar um sulfite, já vai 50 a 60 folhas. Então ambas têm uma bandeja muito similar, uma bandeja auxiliar, com capacidade tamanho A3 máximo, e ali você consegue imprimir até o tamanho 10 por 15, que é o papelzinho ali de uma foto padrão aí dessas que a gente conhece, que vai nos álbuns, em murais e tudo mais. E aí uma coisa que eu já observei e que está no DNA de cada um dos fabricantes é que sim, temos muita diferença na questão de desempenho de tracionamento na bandeja auxiliar, na bandeja multifolhas, onde, obedecendo a lógica de construção que já vem desde as impressorinhas de entrada A4 até as impressoras grande formato, a Canon é muito superior à Epson no fator capacidade, potencial de tracionamento e quando a gente vê que uma rega em relação à outra, quando a gente vai para altas gramaturas. Se você pegar um papel de superfície tratada, papel microporoso fotográfico, um papel foto, gloss paper, um vinil, você vai para essas superfícies tratadas, superfícies brilhantes, né? A hora que o tracionador vai atritar com esse papel, uma superfície super lisa com tratamento, ela não vai titubear, ela vai conseguir, ela tem um atrito muito grande, ela vai conseguir tracionar independente da gramatura. Isso nas duas máquinas. O BO vem quando a gente vai tracionar papéis de superfície porosa. E aí nós vamos para um mate, por exemplo, um mate 280. Um mate já que você compra em fornecedores já de papéis gráficos, pega um mate, uma superfície porosa de 300, 350 gramas. Um craft, por exemplo, um craft mais pesado de 400 gramas, muitas vezes para você fazer dobradura, depois de imprimir você passar para uma plotter de recorte para fazer uma caixinha, algo do tipo assim. A Canon tem um potencial muito maior de tracionamento de mídias de alta gramatura se comparado com a Epson. A Epson já em papel mate ali 180, 200 gramas, se você deixar ali
umas 30 folhas, você vê que ela já começa a titubear, ela vai a primeira bem, segunda bem, e aí ela começa na terceira, quarta já dá uma engasgadinha. Isso porque a gente está no campo de batalha, tem clientes que fazem uso desse tipo de papel, principalmente onde que eu observei que a Epson perde muito para Canon, papel mate adesivo. Temos um cliente que imprime quadros, ele gosta muito de trabalhar com papel mate fotográfico, papel com superfície fosca, né? E aí a Epson apanha demais, tá? Já tem a questão da estrutura do papel, que ele é um papel que conta com, além da superfície onde vai ser impressa, ela tem a goma, que é a cola, e depois ainda a superfície lisa, né, que isola a goma, a cola, para depois ser destacada. Então ele é um papel de estrutura mais complexa e que a Epson ela não é estável para você deixar ali, por exemplo, 30 folhas, sair, deixar ela trabalhando. Quando você volta, muitas vezes na terceira, quarta, ela deu uma engasgada e travou, deu erro. Já a Canon não toma conhecimento, tá? A Canon, nos testes que a gente fez com papel foto ali, com maço maior, ela vai sem tomar conhecimento. E isso é muito característico das Canons, tá? Que sempre tiveram como principal vantagem, se comparado com a Epson, poder de tracionamento, um tracionador mais ajustado. E agora vamos para aquela que é a grande dúvida, porque qual é a grande procura até então? Na recém-lançada TC20, nessa data, especificamente 18 de agosto de 2023, quando está sendo gravado esse vídeo. Hoje, nos testes que a gente fez até então e a procura que a gente teve, o grande público que tem procurado por essa máquina são profissionais de gráfica rápida, profissionais do segmento de impressão, de comercialização de impressão de material gráfico. E esse vídeo, para esse pessoal, é o meu parecer diretamente para você que vai vender impressão, que vai fazer materiais gráficos ou que cria algum produto partindo do material impresso através dessas máquinas. Eu, tendo essas duas opções, apesar de uma estar praticamente a metade do preço da outra, para produção gráfica, para impressão em rolo, eu iria de T3170 com sistema de tanque instalado, tá? E aí fica aí a teu critério, comprar a T3170X, que está aí aproximadamente 15, 16 mil reais, ou pegar uma T3170 adaptada com um bulking instalado, que fica, na minha opinião, muito melhor do que a X. Uma máquina mais bem dimensionada, mais bem instalada, lógico, pelo profissional certo. Tá? E eu conheço, talvez não encha uma mão cheia de profissionais que fazem isso de maneira primorosa hoje no Brasil. Então cuide o lugar onde você vai mandar preparar a tua T3170, beleza? Mas ela é uma máquina que para produção gráfica, adesivos, lotagens, cartazes, onde você quer impressão em larga escala, metros e metros, trabalhos ininterruptos. Qual é a cabeça de impressão que tem menor chance de te dar uma surpresa no meio de um trabalho? Simplesmente parar a máquina, dar um alerta ali no painel da impressora de cabeça de impressão incompatível ou ausente. É a Epson, tá? Porque a Canon é aquele tipo de tecnologia de cabeça de impressão que você pode ter uma surpresa que nem no inverno, quando você está naqueles dias mais gelados do ano, a hora que você está com o teu chuveirinho elétrico ali, você está esperando que ele nunca te deixe na mão, e aí você até fecha um pouquinho mais a válvula de água para concentrar mais água ali, ficar mais quente, e aí dali a pouco você só ouve o tuque e aquela água gelada caindo no couro. É mais ou menos isso que acontece com a cabeça de impressão da Canon, e a analogia é totalmente válida porque a tecnologia, o racional de acionamento é muito similar de um chuveiro elétrico, que aquece a água e para você ter o conforto da água quente caindo na tua pele e você não congelando no inverno, seja a região onde você está aí, dependendo de uma região mais fria, outra mais ameno no inverno. Ou outras regiões que nem inverno tem, mas que também queima chuveiro elétrico por outras razões, tá? Oxidação da resistência, por impurezas na água, enfim. Não vem ao caso que nós estamos falando de impressora. Mas o fato é que o injetor, o dano na cabeça de impressão é muito similar. É um acionamento ininterrupto ali, superaquecimento da resistência elétrica, do microfilamento, e produz aquela descarga elétrica na placa térmica que vai formar o jato e ele rompe, né? E vai rompendo ao ponto da impressora, no momento de fazer a aferição da resistência elétrica ali, dos injetores íntegros, ela simplesmente rejeita aquela cabeça de impressão, já pela baixa tolerância a desgaste, e ela simplesmente dá aquele aviso trave se você não trocar a cabeça de impressão, que eu acredito que vai estar em torno aí de uns R$2.500, você não tem mais impressora rodando. Então eu, no lugar de um profissional, eu sim desembolso hoje R$8.500, R$9.000,
uma T3170 para trabalhar em relação a pagar R$4.500, R$5.000, que é o valor que hoje está a TC20, tá? Porque com certeza a vida útil de uma TC20 vai ser muito menor do que de uma Epson T3170, tá bom? E eu estou falando para que tipo de aplicação? Aplicações, tá, de uso ininterrupto, grandes volumes de impressão. Porque se você vai fazer impressões mais intercaladas, você é uma copiadora que não vai usar uma TC20 para impressões de adesivo, batidão, você vai usar mais para imprimir plotagens, para um arquiteto, para um engenheiro da tua região aí, você quer destinar a TC20 especificamente para plotagens de projetos, por exemplo, ou um que outro quadro que você quer fazer. Gente, TC20 é a máquina, tá? Porque se a cabeça térmica ela não tiver grandes volumes ininterruptos de impressão, ela entrega uma vida útil bem razoável, tá? Que você vai poder aí usar uma máquina dessas, que a gente já vê, Canon virando década, HP virando década, mas a gente tem que saber que isso não é nenhuma questão de um modelo ou outro, é a tecnologia embarcada em cada uma das cabeças de impressão, que na Canon, infelizmente, não tem como. Sistema térmico é vida útil muito mais baixa que o sistema eletromecânico, tá bom? Diego, velocidade de impressão. O que as duas entregam de diferença? Muito similar, tá? Muito similar. Se nós estivéssemos falando de uma cabeça de impressão que não fosse Precision Core, nós íamos ver a Canon dando um pau na Epson. Mas não, estamos falando de uma cabeça Precision Core de quarta geração, que é a nossa cabeça i3200, que entrega uma produtividade, uma relação velocidade-qualidade muito bacana e que vai deixar no pau a pau com a Canon, que tem sistema térmico, que é um sistema conhecido por ter um potencial de acionamento em velocidade muito maior, melhor, ágil do que sempre foi o sistema eletromecânico. Tá? Então antes as pessoas gostavam muito de HP. Quando que o cenário era todo favorável a Canon HP no nosso mercado? Quando não existiam as cabeças Precision Core, onde a Epson tomava um pau em velocidade, onde a relação de impressão era mais ou menos 3:1. A cada 3 páginas impressas numa HP, numa Canon, você imprimia uma na Epson. Isso mudou. Até mesmo nas cabecinhas de entrada micropiezo, onde a Epson avançou muito. E hoje elas estão ali, ó, pau a pau. Beleza? Então, em questão de velocidade de impressão, produtividade, você vai ter aí uma entrega muito similar. Em cartazes, em impressões chapadas, vocês vê as duas trabalhando, a velocidade de passada é muito similar, tá? Então, eu não colocaria esse como um critério para escolher uma ou outra, beleza? E agora vamos para o aspecto tinta. Gente, eu expliquei aqui, dei todo um fundamento teórico aqui, que muitos até nem gostaram disso, né? Dessa profundidade, já querem mais direto ao ponto, são aqueles consumidores de conteúdo que só querem extrair, sugar aquilo que interessa a eles e aplicar a mula. Mas o meu intuito aqui é informar vocês e saber o porquê das coisas também. Eu tenho muito esse perfil, sou um completo inconformado com aquilo que eu não sei e gosto sempre de saber o porquê das coisas. Então se eu falei que a cabeça de impressão térmica ela é uma cabeça de impressão que está muito suscetível a um desgaste precoce, você acha que ela tem uma maior ou menor tolerância a tintas de baixa qualidade, a tintas standard? Ela tem uma tolerância muito menor do que a Epson, tá? A gente até brinca. A Epson é capaz, se você colocar ali uma água com groselha, é capaz de ela imprimir, cara. Só que a Canon não. A Canon não forma jato, porque a Canon ela precisa ter a tinta, ela tem que ter uma capacidade e propriedades capazes de formar a bolha no tamanho, na intensidade, para promover aquela compressão de tinta capaz de expelir a tinta para fora e formar o jato. Então a Canon, cabeça térmica, a qualidade da tinta está intimamente ligado com a vida útil da cabeça de impressão. Na Epson também, mas muito menos. A tolerância da Epson a uma tinta de menor qualidade é maior do que da Canon. Tá? E eu coloco assim uma escala de 10:1, tá? É 10 vezes menos tolerante a Canon do que a Epson. E por isso que quando você vai para o mercado de tintas premium, tintas de boa qualidade, tintas com compostos bem elaborados, onde a fábrica não poupou em processos de filtragem, em aditivos, em controle de viscosidade, condutividade, quebra de partícula, moagem de pigmento, tecnologia avançada de fabricação, você vai encontrar tintas para a linha Canon muito mais caras do que para a linha Epson, seja na corante como também na pigmentada. E agora deixa eu falar de um aspecto. Diego, se eu for pegar uma Canon, por exemplo, o que você me recomenda? Tinta corante ou tinta pigmentada? Esse é um tema para um outro vídeo que vai ter aqui no canal. Mas eu já explico para você por que você usa
corante, somente se a tua aplicação for muito direcionada para impressão em papel gloss convencional, tá? Porque você tem alternativa também de papel fotográfico para tinta pigmentada. É só pegar um microporoso. É muito mais caro? É muito mais caro. E aí você vai ter que fazer um cálculo de relação. Mas eu gosto muito de trabalhar com tinta pigmentada na cabeça térmica por causa da vida útil, né? E principalmente porque a tinta pigmentada ela dá menos manutenção para uma impressora Canon, para uma impressora HP no quesito residual interno, vaporização. Por quê? E também rendimento de tinta. Um rendimento de 1 litro de tinta corante, ele faz muito menos metros ou número de cópias do que 1 litro de tinta pigmentada. Porque você tem muito mais perda de tinta corante em vaporização pelo aquecimento da cabeça de impressão na tinta corante do que com tinta pigmentada. A tinta pigmentada ela tem uma viscosidade diferente, ela é um composto muito mais elaborado por ela ter partícula sólida suspensa ali na solução aquosa, onde a solução aquosa é só o veículo da partícula sólida do pigmento. Ela evapora e o que fica ali é partícula sólida de pigmento colorido. Já na corante não. Ali você tem a solução aquosa mesmo, é água pura, onde o corante solubilizou completamente ali, sendo vaporizado. É por isso que, se for usar para uso geral a tua impressora, vai com tinta pigmentada. Se é especificamente para foto, onde você vai conseguir pagar muito mais barato no papel e aí teu custo por metro, página, vai ficar muito mais em conta com a tinta corante, vai de tinta corante, mas coloca na conta uma recorrência maior de necessidade de manutenção, limpeza interna de sensoriamento, residual interno advindo de vaporização. Então, bem no fim, cuidado aí, a conta pode ser que ela não fique tão mais barata assim usando tinta corante, tá bom? Onde a tua justificativa pode ser o papel muito mais barato, a tinta mais barata também, tá bom? No final da conta, no final de 12 meses, pode ser que a tua conta com a tinta pigmentada fique mais baixa do que o uso com tinta corante. Mas isso vai ter para um outro vídeo onde eu vou dar mais detalhes sobre a diferença. Com qual tinta eu recomendo rodar a TC20 nas mais diversas aplicações aí e destinos para qual você vai direcionar esse equipamento, tá bom? E aí no que tange a conectividade, Diego, o que você me recomenda? Ambas são munidas de conectividade sem fio, porta de rede RJ45, USB também. Então no quesito painel, ser intuitiva, forma de impressão ali, configurações muito similares, tá? Muito fácil de operar as máquinas. Lembrando que a TC20 vem com tanque de fábrica, né? E a T3170 você tem essa demanda de contar com uma empresa que vai simplesmente dobrar o valor do teu equipamento. Se a TC20 vem para o mercado entre R$ 4.500 e R$ 5.000 pronta para uso, a T3170 vem nesse valor também para o mercado, mas ainda você vai ter que colocar uns R$ 4.000, R$ 4.500 em cima para pegar uma com sistema de tanque bem instalado. Maravilha! Eu espero que esse meu parecer aqui, um pouco mais técnico, pitadas de parte técnica, pitadas de usabilidade, de aplicações, tenha contribuído com a tua tomada de decisão. Para mais dúvidas, quer entrar em contato com a gente, quer contar o nosso suporte, escolha de TIM, até mesmo preparação de máquinas, ou ainda se interessa pela parte técnica, quer fazer uma preparação técnica através dos nossos programas de treinamento, não deixe de dar um bisuzinho aqui embaixo na descrição, onde tem o nosso link da nossa plataforma de formação de técnicos ou de formação técnica, os treinamentos destinados a manutenção e domínio técnico das impressoras, e também através da nossa loja. Ali, chegando na nossa loja, proinc.com.br, você tem acesso às tintas, soluções de limpeza, ferramentas e é um botãozinho de WhatsApp que é onde você consegue entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas sobre tintas, insumos, encomenda de equipamentos e mais dúvidas, tá certo? Eu me despeço aqui, a única coisa que eu peço é que você sente o dedo agora aí no curtir, no se inscrever, afinal isso é o combustível para que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo para auxiliar na tomada de decisão, para promover a melhor experiência de todos com as impressoras, tá certo? Eu me despeço aqui, te convido a assistir os demais vídeos dessa série de comparativos que partiram pela chegada da TC20 e que vai te munir de mais informações ainda, contribuindo para máxima assertividade na compra do teu equipamento. Beleza? Nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!